Olá a todos, graça e paz, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero responder uma pergunta, que é qual o destino, afinal, do homem? Como nós sabemos, as Testemunhas de Jeová, copiando ali o conceito adventista, com algumas diferenças, entendem que o homem, o ser humano após a morte, ele entra num estado de descanso, onde os seus pensamentos deixam de existir, a sua consciência deixa de existir, que é semelhante, de certa forma, à ideia de sono da alma, que é um conceito adventista, da onde as Testemunhas de Jeová tiraram, então, essa sua ideia. Agora, a questão que fica é, será que esse realmente é o conceito bíblico correto, a respeito do que acontece com o homem? É interessante que esse conceito ele é bem parecido com o que muitas pessoas, sem conhecimento da Bíblia, acreditam, ou seja, que morreu, acabou tudo, É a expressão muitas vezes utilizada. É difícil a gente falar sobre o destino do homem sem falarmos um pouco sobre a sua origem. Então, como está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2, Bereshit, no princípio criou Deus os céus e a terra. E lá em Gênesis 1, 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então nós temos o princípio aí da criação, quando esse Deus trino e eterno, ele passa então a criar outros seres com os quais ele possa compartilhar o dom da vida. Deus está fora do tempo e do espaço, acima de tudo isso, tanto que nós temos uma distinção no Novo Testamento entre tempo Kairos e o tempo Cronos, o tempo de Deus e o tempo a que nós estamos sujeitos aqui na Terra, nesse universo físico. Então Deus ele está fora, acima de todo o tempo e o espaço. E vivendo nessa eternidade sem princípio nem fim, viviam então essas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num relacionamento que era perfeito e que, portanto, não tinha falta de nada, inclusive de outras companhias. Mas ele decide, então, compartilhar esse tipo de relacionamento perfeito que eles possuem com outros seres. E aí surge, então, o homem na Terra. O homem, porém, tinha ali uma limitação, ele acaba sendo reprovado no teste e ele passa, então, a falhar no seu objetivo de servir a Deus fielmente. Ele peca. E esse pecado, então, como uma mancha, ele afeta toda a estrutura do homem, toda a criação, inclusive os animais. Então, é como se a mão de Deus fosse retirada, então, de toda a sua criação. A mão que abençoava, que cuidava, é retirada. O homem que, então, vivia, que tinha a perspectiva de viver eternamente, ele vê a sua adoração da sua vida progressivamente diminuindo. Tanto que nós vemos em Gênesis pessoas que viveram ali mais de 900 anos, e depois isso vai caindo, 120, 80, até chegar nos padrões que nós temos hoje. Então, esse distanciamento da perfeição que tinha o primeiro casal humano resulta nessa queda na expectativa de vida do homem. E com isso, o homem percebe que ele está agora tendo de cuidar das suas próprias necessidades. No paraíso, Deus cuidava do homem. O paraíso simboliza, embora seja literal, ele também é um símbolo desse cuidado de Deus para com o homem, que o cercava ali de um paraíso, que cercava de cuidados com a sua criação. Depois, o homem é expulso do paraíso, ele deixa de ter os benefícios desse cuidado, ele deixa de ter a presença de Deus ali cuidando de si, e ele passa a enfrentar, então, a vida dura que nós enfrentamos, que é de ter de trabalhar, de obter o nosso sustento, e principalmente o contraste de que agora ele não tem mais aquela posição privilegiada de estar ali sob os plenos cuidados de Deus, como uma criação que nós vemos lá em Gênesis 1, 27, que foi criada à imagem e semelhança de Deus. Agora ele é como os outros animais. Ele vive, ele precisa se alimentar, ele tem uma curta duração da sua vida e ele vai definhando até que em um momento ele encontra a morte. Então, essa é a origem do homem, de uma forma bem resumida, a sua trajetória, até chegar no estado atual em que nós estamos. Destituídos da glória de Deus, como diz a Bíblia, o homem já nasce em pecado, mas ele não é culpado apenas por esse pecado original, do qual ele é apenas um herdeiro,
mas ele mesmo comete os seus próprios pecados. Então, ao longo da vida, nós cometemos pecados, cometemos falhas por uma escolha nossa. Então, nós estamos distantes de Deus. Nós também tiramos a nossa fatia desse bolo do pecado. Então, também somos plenamente culpados. Não se trata apenas de um pecado herdado, mas também do nosso próprio pecado, da nossa própria natureza ímpia, que procura fazer o que é mal. Muito bem, entendendo que nós estamos então mergulhados nesse pecado e nessa corrupção, nós desconsideramos o Criador muitas vezes na nossa vida. Nós não colocamos ele no devido lugar, né, de atenção que ele deveria ter. Nós fazemos as nossas coisas, preocupamos com as nossas atividades diárias, com o nosso futuro, muitas vezes sem considerar o que Deus considera certo, o que Ele diz que nós deveríamos fazer. Então nós colocamos o Criador de todo o universo em segundo plano, né? Quando muito em segundo plano, na maioria das vezes fica lá em último plano, e vivemos a nossa vida como bem entendemos, alguns até acreditando que Deus existe, mas deixando com aquela ideia de deixar para o futuro. Eu acredito que Deus existe, mas eu não estou interessado em saber muito mais a respeito disso, né? Vou vivendo a minha vida e quando eu morrer a gente vê lá o que dá, né? Só que isso é extremamente ruim, porque nós temos um curto período de tempo aqui na Terra e a nossa jornada é justamente para nos encontrarmos com o nosso Criador. Romanos 3, 10 e 11 diz: como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então essa é a condição do homem que a gente precisa entender. Não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que entenda, não há ninguém que vá atrás do Criador. Quando uma pessoa ela vai realmente de coração atrás das coisas de Deus, isso é porque Deus deu o primeiro passo em fazer com que essa pessoa se achegasse até Ele, que a pessoa tivesse esse interesse. Senão, do contrário, nós seguiríamos a nossa natureza pecaminosa, viveríamos a nossa maneira. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Contudo, Deus é santo e nele não pode haver injustiça. Como um Deus santo, ele tem que ser justo e ele tem que aplicar a punição pelo pecado, a punição pelo erro. É como um pai que não dá disciplina aos seus filhos, né? Como que esse filho vai crescer sem nenhum tipo de disciplina? Então Deus, como um Deus justo, e assim como as leis humanas funcionam, né? Para o crime, para o pecado, precisa haver uma punição. Então tudo parecia perdido porque nós não temos condições nenhuma de nos achegar a Deus. Ninguém busca a Deus, ninguém o procura realmente. Mas houve um plano, né? Como Deus é sendo a própria essência do amor, a própria definição plena dessa palavra, ele então elaborou um plano que em meio à nossa queda poderia providenciar também a nossa redenção. Esse plano era algo inimaginável, que era colocar o seu próprio filho como aquele que se colocaria na posição do pecador, do criminoso, né, perante esse Deus que é chamado na Bíblia de juiz. E ele, então, assumiria todos os erros para si, todo o pecado para si. Dessa forma, a justiça de Deus ela é satisfeita, porque ele aplica a punição, e ao mesmo tempo ele consegue salvar aqueles que de outra forma não teriam como serem resgatados. Ou seja, Cristo recebe em si a plena punição pelo pecado. Ele decide se colocar em nosso favor e receber essa punição, essa ira de Deus que é justa, que é santa, e que do contrário seria aplicada a todos nós. Por isso, na cruz, a justiça de Deus é plenamente satisfeita. Um justo se entrega por outros injustos, que somos nós. Efésios 2, 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então perceba aqui que a nossa salvação não vem de nada que nós possamos fazer. Então não adianta aquela ideia, né, que as pessoas têm muitas vezes, que você tem que fazer tudo certinho, porque senão você não vai ser salvo. Ninguém vai fazer tudo certinho, mas nós procuramos fazer e nos aproximar de Cristo, tanto no sentido de aproximar de relacionamento, quanto de nos aproximar em caráter, ou seja, se tornar mais parecidos com Jesus, dentro, evidentemente, das nossas limitações humanas. Assim, nós somos salvos única e exclusivamente pela graça, pela misericórdia de Deus, sem que nós tivéssemos nada, nenhum mérito, nenhum merecimento. Isso é importante a gente sempre ter em mente, porque seitas e grupos de autocontrole, eles desprezam o que diz esse texto aqui. Aqui diz claramente, não de obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a nossa salvação não vem de nenhuma obra, de nada que nós possamos fazer. Dar esmola para o mendigo, fazer caridade,
ajudando pessoas que estão em necessidade, não importa que tipo de coisas boas, né, se façam. A nossa salvação não é por essas obras, caso contrário a gente poderia se gloriar, né, ter glória de si mesmo. Olha, eu sou bom, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu posso ser salvo. E não é isso que acontece. A Bíblia diz que é exatamente pela fé e pela graça de Deus, né, sem que haja qualquer merecimento de nossa parte, e isso, é claro, em Jesus Cristo. Sem essa ação de Deus sobre nós, sem que fôssemos merecedores, não poderíamos ser salvos. Então ele, como soberano do universo, ele decide quando e como tocar uma pessoa para fazer com que ela reconheça essa sua condição de pecadora e assim passa então a conversão. Quando a gente fala de conversão, é como um carro, né, que ele está indo numa direção e ele faz uma conversão à esquerda, ou de preferência uma conversão à direita. E assim ele deixa de seguir aquele caminho e passa a seguir um novo caminho. A conversão do pecador, que todos nós somos, é ter essa convicção, essa decisão de não pecar, de não mais pecar. Ele vai continuar pecando, mas ele tem essa decisão, então ele vai procurar sempre se desviar do pecado, sempre evitar. Sempre vai ocorrer algum tipo de pecado todos os dias, porque essa é a nossa natureza. Mas aquele que é convertido, ele não mais segue nesse caminho. Ele muda o seu caminho. E se ele peca, né, ele não se sente bem com isso, ele se sente mal, porque o Espírito Santo passa a habitar nele. Então as duas coisas não batem, não casam, né, a convivência do pecado com o Espírito. Ao mesmo tempo, essa pessoa passa a almejar o céu, como está lá em Hebreus, né, do próprio Abraão, que almejava a cidade celestial. E ali fala de nós, cristãos, como peregrinos, como pessoas que estão num país estrangeiro. Nós não somos daqui da terra, nós vivemos aqui, mas queremos voltar para a nossa casa, né? Queremos voltar para junto do Pai, para junto de Deus. Então essa perspectiva é o que muda também a partir do momento em que uma pessoa se converte, né? Se torna realmente um cristão. O Espírito Santo habitando nessa pessoa, ela passa a desejar o céu. Então todos os seus objetivos na vida, eles estão determinados exatamente com esse ponto focal, em se tornar pessoas mais próximas de Cristo e ansiando poder estar com Ele. O próprio Cristo ele fala sobre a igreja, né, ou seja, o conjunto de todos os cristãos, como sendo a sua noiva. Então isso é comparado com a noiva, né, lá naqueles tempos do primeiro século, e que ela ansiava então o momento de conhecer o seu noivo, de estar junto dele. E a igreja, os cristãos são comparados nesse sentido, como a noiva que anseia estar diante de Cristo. Nós vamos ter os nossos afazeres, mas o nosso foco, nosso desejo é estar junto de Cristo. Isso muda, né? É o que acontece com a conversão. Romanos 5, 1 e 2 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a essa graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então aqui fala sobre nós sermos justificados, é aquilo que eu falei, de Jesus se colocando então em nosso lugar para receber a pena. Então agora nós somos considerados justos, já foi pago o nosso pecado, todo ele, tanto esse pecado que foi herdado, quanto todos os pecados que nós vamos cometer ao longo da vida. Estamos justificados, Cristo já pagou por tudo, né? A conta está encerrada. E assim nós temos, então, paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante a gente frisar isso aqui para a resposta à pergunta do vídeo, que nós temos paz com Deus a partir, então, da nossa conversão. Então, se você se pergunta por que motivos nós estamos aqui, né, na Terra, nessa vida, então aqui está a essência da nossa caminhada. Nós entrarmos numa relação de paz com Deus, nós sermos levados de volta a uma relação com o nosso Criador. Ser cristão, né, embora isso pudesse até ter um sentido pejorativo lá no começo, no primeiro século, significa basicamente isso, que nós somos imitadores de Cristo. Esse é o sentido da palavra cristão, ou pequenos cristos, né? Isso podia ter um sentido pejorativo, né? Aquele pessoal que fica imitando a Jesus, né? Imitando a Cristo. Mas, na verdade, esse é o objetivo da nossa vida como cristãos, sermos mais parecidos com Cristo. E assim, né, como cristãos, sermos adotados como filhos por Deus Pai. Entender essas questões elementares, né, é importante porque nos ajuda a responder essa pergunta que nós fizemos, né, que é o que acontece após a morte, né, qual é o destino final do homem.
Nesse momento da conversão, nós não somos mais pessoas naturais, a Bíblia chama de homem natural ou homem carnal. O homem natural, ele segue os seus caminhos, preocupado com seus próprios desejos, ele não se importa com Deus, né, com o que Deus pensa, com o que Deus gostaria que ele fizesse, ele segue a sua vida. E como o restante da humanidade, condenada por esse pecado original e pelos pecados que cometem por sua própria escolha, eles caminham então para a condenação, caminham rumo ao precipício. Mas o homem espiritual, que a Bíblia fala, aquele que nasce do Espírito, né? A Bíblia usa a expressão nascer de novo. Esse nascer de novo, essa expressão em grego, ela vai ter o sentido de nascer do alto, que é nascer do Espírito Santo. Então, quando a pessoa se converte, ela que estava morta espiritualmente, né, que era esse homem natural, ela recebe o Espírito de Deus. Então mudam-se os seus anseios, os seus desejos, os seus alvos, porque o Espírito Santo passa a habitar nela. E assim, passa então a ansiar o céu e as coisas espirituais que ela lê, que ela estuda e que ela busca, né, visando se aproximar e ansiar o dia de conhecer o noivo, né, que é Jesus Cristo. A resposta básica, portanto, da nossa pergunta, nós encontramos lá em Hebreus 9, 27. Diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Então observe aqui que o destino final do homem é o juízo. Após a morte, vem o juízo. Então não há aqui espaço algum para um ciclo interminável de reencarnação, né, e morte, como algumas pessoas acreditam. A pessoa vem, nasce, vive, morre, reencarna, nasce de novo, morre de novo. Não. O destino final do homem é morrer apenas uma única vez. E imediatamente após a morte, o juízo. E imediatamente após a morte, ela se encontra com Jesus. E ali ela vai receber então a sua condenação ou não. Isso é importante nós dizermos. Nesse momento nós vamos ser encarados com questões fundamentais. O que nós fizemos com o tempo que nós tivemos aqui na Terra? Será que nós só apertamos parafuso? Né? Ou seja, será que nós só trabalhamos? Conheço pessoas que às vezes trabalharam décadas numa única empresa, fazendo exatamente a mesma função, coisas que talvez não sejam de grande relevância para a sociedade, né, o trabalho. Ou seja, elas gastaram boa parte da sua vida, né, ou dormindo ou trabalhando, e ali umas 4 horinhas que restou, ela gastou um pouco com a família, gastou ali com o celular, com o entretenimento, mas isso é que nós devemos nos questionar agora, né? O que é que nós estamos fazendo com o tempo que nós temos agora aqui na Terra? Porque nós vamos ter de responder essa questão após a morte. Por que você ignorou o seu Criador? Por que você não deu atenção a Ele? Por que você não estudou a sua palavra para ouvir o que Ele tinha a lhe dizer? Então essas questões nós seremos confrontados. Um justo morreu pela nossa vida, Cristo morreu pela nossa vida. E por que nós não nos importamos em saber um pouco mais sobre quem Ele era, sobre o que Ele ensinava? Qual era o seu objetivo, o que Ele disse que iria acontecer, como nós devíamos nos preparar? Todas essas perguntas terão de ser respondidas por nós algum dia. E qual será a resposta? Né? O que nós fizemos com o nosso tempo na Terra, esse curto período de tempo que nós temos, que deveria ser utilizado sim para trabalho, para desenvolver uma carreira, para fazer o bem para as outras pessoas, mas principalmente para nos levar nessa caminhada, nessa jornada de redenção, de volta ao Criador, de volta a um relacionamento com Ele, que é o que finalmente vai nos salvar de sermos condenados com o restante da humanidade. Então, não há uma segunda chance. O que nós fazemos aqui, nesse curto período de vida, define ou sela o nosso destino final. Não há nada de bom que nós possamos fazer para evitar isso. Nós nunca seremos bons o suficiente, pacíficos o suficiente, santos o suficiente, jamais seremos assim. Por isso é que nós dependemos de outra pessoa, dependemos do que Cristo fez. O que Ele fez na cruz do Calvário é o que nos salva. E por isso nós devemos crer nele e colocar a nossa vida nas mãos dele, para que ele direcione. Fazendo isso, é claro, com sinceridade, colocando para que ele tome conta da nossa vida e faça o que quiser com a nossa vida, nos direcione da maneira como ele quiser e principalmente nos ilumine para entendermos mais
dos seus planos, da sua palavra, e assim seguirmos caminhando e nos tornarmos pessoas mais parecidas com Ele. João 5,24 diz o seguinte: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, né, isto é, de Jesus, e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqueles que ouvem a Cristo e o seguem, que compreendem que Ele ressuscitou, que Ele cumpriu esse papel de advogado perante o Pai, né? Essa justificação para nós, passam a viver para si mesmos, né? Não, aliás, para Ele, não mais para si mesmos. Essas pessoas, Ele diz que elas têm a vida eterna, não entram em juízo. Então nós vemos aqui que há duas categorias de pessoas, né? Aquelas pessoas que não se convertem, não aceitam a Cristo como o Senhor da sua vida, que não colocam em primeiro lugar. Essas pessoas vão ter que se encarar com essas questões que eu mencionei há pouco. E vão ter de encarar um Deus que estará diante delas como juiz. Mas aqueles que, por outro lado, se convertem ao Senhor, a Bíblia diz que elas são adotadas como filhos por Deus. Então elas não entram em juízo, elas já têm a vida eterna. Enquanto elas estarão diante de um pai, os outros estarão diante de um juiz que irá as condenar. Então a gente precisa ter a noção de que existem esses dois papéis, não há algo em cima do muro. Como as pessoas pensam, eu vou ser só uma pessoa boa, razoavelmente honesta, né? Como a maioria das pessoas, são razoavelmente honestas, né? Procuram, na maioria das vezes, não fazer o mal para as outras pessoas, mas isso estar em cima do muro, né? Não dá para achar que fazendo isso você vai ser julgado e vai receber uma boa sentença, não é? Quando se fala aqui em juízo, é a sentença condenatória, não é que vai ser analisado o seu caso, não, você vai estar diante do juiz para receber a sua condenação eterna pelo seu pecado contra um Deus eterno. Você teve ali o seu tempo para tomar uma posição e não tomou, e é um tempo aí de décadas, né, na maioria das vezes. Então, é muito importante nós termos consciência disso. E aí vem, então, o que acontece após a morte. Após a morte, então, o corpo, né, sofre uma divisão. É preciso entender o que é a morte, né, para a gente chegar nesse ponto, na verdade. Morte na Bíblia se refere à separação. Esse é o significado de morte. Tanto da separação entre aquele que parte, né, que falece, separação de seus parentes, de seus amigos, daqueles que ficaram, quanto e principalmente a separação que há entre o corpo físico, né, que interage com esse nosso mundo, com esse ambiente físico, e uma parte espiritual e a consciência, né, atrelada a ela, que corresponde a esse outro lado, né, esse lado espiritual, essa outra dimensão, podemos dizer assim. Então, a morte é a separação entre essas duas partes, a parte física, motora, que interage com o mundo, e a parte da consciência, a parte espiritual, que comanda essa parte física. Podemos dizer que seria como o hardware e o software, né, de um computador. Então, ocorre essa separação. Então, assim como o computador ele não funciona sem o seu sistema operacional, assim também os seres humanos não funcionam sem a sua parte consciente, sem essa sua parte espiritual que comanda todo o resto, todo o hardware. Isso é que nós podemos comparar com a morte. Agora, existe uma certa discussão, porque alguns entendem que essa parte espiritual seria alma e espírito. Outras entendem que alma e espírito são sinônimos para uma mesma coisa. Agora, isso não é muito importante a gente saber exatamente se são sinônimos ou não. E sim o que a Bíblia deixa claro, que existe essa parte física e essa parte da consciência, essa parte espiritual. E que a morte nada mais é do que a separação entre essas duas coisas. A Bíblia diz que sai o espírito, ele volta a Deus. Então é isso que acontece na morte. Você morreu, houve essa quebra, essa separação, o seu espírito ou alma retorna até Deus e ali imediatamente você vai estar ou diante de um pai que vai te receber, a Bíblia fala de galardões, ou seja, de prêmios, de recompensa, né? Que a gente não sabe exatamente o que é para aqueles que foram ali adotados como filho, ou estar diante de um juiz. Então você morreu, o seu espírito ou alma vai estar em alguma dessas duas posições. Ou como aquele que vai receber a sua sentença eterna, ou como aquele que vai ser recebido pelo Pai, do qual Jesus disse que há muitas moradas e vai receber a sua recompensa.
Esse é o destino do homem, não há o que nós tentarmos colocar outras coisas aí. Assim, o estado daqueles que estão hoje no céu não é o estado completo do ser humano tal qual foi projetado. A vida humana ela é composta, portanto, dessas duas partes, né? E sem que essas duas partes estejam unidas, não se pode dizer que há uma vida humana, né? Porque ela não interage aqui com esse mundo, com esse sistema físico. Então, por isso, essas pessoas que estão lá, estão nessas moradas celestiais, que estão junto de Cristo, elas não estão ainda no seu estado completo. Veja que Cristo ele morreu, ele foi ressuscitado com um corpo físico, mas essas pessoas que morrem agora não, o seu corpo físico fica aqui, né, e aí ele volta ao pó. Cristo, sim, está no estado completo. Ele recebeu um novo tipo de corpo, que se chama na Bíblia de corpo glorificado, porque a Bíblia diz que carne e sangue não podem entrar no reino dos céus. Então Jesus recebe um tipo de corpo, um heterasarques, um outro tipo de carne, né, do grego, que permite a ele algumas coisas que seriam assim típicas de um super-herói, né, dos nossos tempos. Por exemplo, ele entra numa sala em que as portas estavam fechadas, né, e ele atravessa ali portas e paredes, porque ele tem um tipo de corpo diferente, um corpo material, mas que não é de carne e sangue como o nosso. Então, na ressurreição, que a Bíblia fala, o que vai acontecer é exatamente isso. Esses que estão no céu, eles recebem um novo tipo de corpo, né, um novo tipo de carne, de material, que tem esse tipo de propriedade. E é interessante que a Bíblia fala também de novos céus e uma nova terra. E que esses novos céus e nova terra estarão como que integrados, né? Não haverá uma distinção clara entre céu e terra. É difícil para a gente conseguir imaginar isso, mas o que eu quero que você perceba é o seguinte: nós estamos falando aqui da união entre céu, né, ou seja, uma realidade espiritual, e terra, a nossa realidade física, material. E juntando essas duas coisas, a ressurreição para aqueles que vão viver eternamente nesse novo lugar. E nessa ressurreição nós não teremos um corpo como esse corpo físico. Lembra lá do que eu falei que a Bíblia diz, né? Carne e sangue não podem entrar no reino dos céus. Então teremos o corpo glorificado, expressão que a Bíblia usa, que é esse corpo de um outro tipo de material, um outro tipo de física que Jesus recebe na sua ressurreição. Então os santos, ou seja, aquelas pessoas que morreram em Cristo, né, que se converteram, que eram cristãs verdadeiras, que estão no céu, elas receberão esse outro tipo de corpo para viver nessa outra realidade em que céu e terra são duas coisas praticamente unidas. Então você percebe como casa tudo, né? Porque o céu vai estar unido à terra e o corpo então não será mais esse corpo físico, porque será uma outra realidade em que nós podemos ter acesso ao céu, então será um outro tipo de corpo, como o de Jesus. Essa ressurreição ela vem depois que Cristo retornar e trouxer então o juízo sobre esse mundo, né? A gente não pode dizer se isso está perto, se está longe, apesar de especulações que as pessoas fazem, né? A gente não tem muita base para dizer isso. Mas o que sabemos é que ele retorna e quando isso acontecer, o mundo entrará em juízo e aí então haverá a ressurreição, a destruição desse mundo físico e a criação desses novos céus, nova terra, onde os ressuscitados com um outro tipo de carne, um outro tipo de física, viverão nesse mundo em que céu e terra, as realidades desse mundo físico e de um mundo espiritual estarão unidas numa espécie ali de uma outra realidade, uma outra dimensão em que essas duas se cruzam e tornam basicamente uma coisa só. Então isso é interessante de nós sabermos com respeito ao que acontece com os homens e o destino final, é claro, da humanidade. Agora, o que nós precisamos fazer, então, para não sermos condenados juntos com o restante da humanidade, né? Romanos 10, 9 e 10 diz o seguinte: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, observe aqui o seguinte: primeiro, confessar com a boca é fazer realmente uma declaração. Declaração do quê? De que Jesus é o seu Senhor. O que significa isso, alguém ser o Senhor de alguém? Na nossa cultura, isso não parece não fazer muito sentido. Mas naquela época havia a figura do Senhor, do amo e do servo, né? O Senhor, o amo, ele era dono do servo, né? Como o escravo. Então, nós confessamos a Deus, né,
que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso dono, é o nosso amo, e que por isso nós entregamos a nossa vida a Ele, nos sujeitamos a Ele, à sua vontade, porque Ele faça o que Ele quiser com a nossa vida, mesmo que talvez sejam situações difíceis que tenhamos de enfrentar. E principalmente que Ele nos oriente, que Ele abra os nossos olhos para que entendamos a sua palavra, os seus objetivos para conosco. E Ele diz também aqui, crer que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Então tem de ser algo que parte do coração. Não basta alguém chegar e simplesmente falar as palavras como se fosse uma palavra mágica, Mas ela tem de coração de ser confrontada com essa sua natureza pecaminosa, de querer um futuro melhor e de reconhecer Jesus como realmente aquele que morreu por nós e que a pessoa quer entrar no relacionamento com Ele, quer ser mais parecida com Ele. E fazendo isso de coração e declarando isso, então essa oração é respondida. Se a pessoa após fizer isso, começar a buscar a Deus e buscar conhecimento, a sua visão vai se ampliar, ela vai entender como as coisas realmente são, vai ter a iluminação do Espírito Santo e pouco a pouco a transformação em uma pessoa mais parecida com o caráter e a mente de Cristo. E o importante é que o que nos espera, então, é exatamente essa esperança da ressurreição. Nós sabemos que a nossa vida é curta, também daqueles que estão ao nosso redor, e nós podemos nos deparar com o nosso nome sendo sorteado na lista de Deus a qualquer momento, ou daquelas pessoas que estão ao nosso redor. A grande questão é o seguinte, como nós estamos levando a nossa vida aqui na Terra? Será que nós estamos gastando nosso tempo com outras coisas ao invés do mais importante, que é nos aproximarmos de Deus, sermos levados de volta a uma relação de paz com o nosso Criador? Porque se chegarmos a esse caminho, sermos levados a essa relação, por mais que dificuldades surjam, incluindo a morte, elas são superadas de uma maneira mais fácil, porque nós sabemos, temos a plena certeza de que estamos todos caminhando, pelo menos aqueles que foram convertidos, para estar diante de Cristo, o nosso noivo. Esse é o objetivo da vida cristã. Assim, João 5, 28 e 29 diz essa é a esperança que nós temos. Não vos maravilheis disso, disse Jesus, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Fazer o bem aqui não é fazer boas obras, é você ter realmente aceitado a Cristo e ter participado em evangelizar outras pessoas também, e ajudar outras pessoas a também restabelecer essa sua conexão com o Criador. Estes terão a ressurreição de vida para a glória junto ao Pai, enquanto aguardam então essa união entre céu e terra, esses novos céus que é a nova terra. E os que tiverem feito o mal, aqueles que escolheram manter-se afastados do Criador, só lhe resta então essa ressurreição do juízo, onde não se encontrarão diante de um Pai, mas diante de um juiz, que terá, como justo que é, um Deus verdadeiro, aplicar a sentença àqueles que cometem os crimes.